Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a ti, Senhor, para sempre, de geração em geração. Teu nome é digno de toda glória, toda honra e todo louvor, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela noite que o Senhor me concedeu. Agradeço pelo dia que está amanhecendo para mim. Agradeço, Senhor, também pela grande vitória alcançada. Agradeço pelo governo desta nação. Agradeço, Senhor, pelos pais de família que estão sendo empregados. Agradeço por aqueles também, Senhor, que são a indústria e que está voltando a trabalhar. Agradeço por ter livrado nós dessa pandemia. Agradeço, Senhor, pelos governos, pelas autoridades, e peço que o Senhor disciplina as autoridades que não estão te obedecendo, para que possam te obedecer e fazer a tua vontade e saber que o Senhor é Deus e que todas as coisas lhe pertencem. Meu Deus, abençoa os governos das nações, abençoa a mesma coisa do país brasileiro, também derramando da tua bênção sobre cada um deles e dando graça para que eles também possam governar, os reis, as autoridades civis, eclesiásticas, militares, todos, Senhor, possam reconhecer que o Senhor é Deus. Também Israel, Senhor. Eu peço por Israel também, que eles também possam reconhecer que são seu povo e que também pertencem a ti e que precisam do teu governo. Meu Deus, abençoa também o YouTube e o Google. Abençoa todos os canais que ali estão. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão curtindo o meu canal, aqueles que estão se inscrevendo no meu canal e aqueles que já estão inscritos no meu canal. Continua abençoando os familiares, Senhor, daqueles que trabalham ali no YouTube. Ó Senhor, da diretoria e dos trabalhadores, desde o mais simples até o mais sofisticado, que o Senhor possa tomar conta de cada um deles, do ouvido deles para estar atento à sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós falamos da chegada de Jacó com seus filhos ali no Egito. Graças ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre José como governador do Egito. José constituído governador do Egito. Como ele governou, como ele fez, como ele trabalhou no plano de Deus. Tudo isso é o plano de Deus. Graças ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nós temos muita atenção e queremos que os nossos ouvintes também prestem atenção nessa palavra para que possam ganhar de Cristo, ganhar de Deus a vida eterna, o amor eterno e o prazer eterno. Mas para tal, tem as condições de nós abandonarmos o mundo e as coisas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ainda se encontra e se encontrará sempre dentro de nós, e também estar na árvore da vida, que essa também se encontra dentro de nós, graças ao Senhor. Então, aqui nós temos um contexto, nós vamos ler e vamos meditar nesse contexto para saber o que o Senhor, como o Senhor tem o seu plano em ação. Jacó como governador do Egito. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. Veja só, como diz o contexto. Pessoal, o povo estava fraco de tanto passar fome. Daí então o povo comprava mantimentos e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio.
Interessante que ele não dava nada de graça. Jesus também cobrou e cobra de nós aquilo que ele sabe que precisa cobrar. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José e eles disseram: por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca ele lhe deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte, foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus, não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer, compre a nós e as nossas terras. Em troca de alimentos, seremos escravos do rei, e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível, e assim a terra ficou sendo do rei. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo: agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui semente para semearem nos campos, do que colherem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as suas pessoas que moram com vocês. E eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes ficaram para o rei. Não ficaram para o rei. Interessante, não é? Como aqui nós vemos a perfeição do governo de José com o governo de Cristo. O que o Senhor Jesus fez conosco? Tomou tudo o que nós tínhamos, o direito de nós viver no mundo de qualquer maneira. E assim nos matou a fome, nos deu a salvação
e nos trouxe para si, e hoje nós somos os seus escravos. Graças ao Senhor. É isso. Essa é a alegoria que se faz nesse texto aqui. O último pedido de Jacó. Daí então vem Israel. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar seu filho José e disse: se lhe posso pedir um favor, ponha a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Graças ao Senhor. Tudo isso nós vemos que aconteceu com Israel. E tudo isso que aconteceu é alegórico para nós hoje. Nós estamos em Cristo. Ele tomou tudo que nós tinha, toda a nossa ousadia, toda a nossa vaidade, toda a nossa desobediência, para trazer-nos a Ele. E hoje, através da sua morte, Ele comprou tudo do Egito. Hoje Ele nos salvou, graças ao Senhor. Por isso que em Hebreus está escrito: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Graças ao Senhor, a qual começou lá atrás, começou com Adão e Eva, não é? Graças ao Senhor, essa tão grande salvação. Que o Senhor possa nos abençoar.